Em primeiro lugar, tenho que agradecer o desafio de me obrigarem a pensar um pouco nestes problemas e quero agradecer ao professor António Cunha ter-me metido nisto, porque é matéria que vale a pena. Eu gostei muito de ouvir as palavras do Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, especialmente quando ele, para além da gente já falar na transição climática e na transição energética, ter dito que agora o grande desafio é também pensarmos na transição económica. É que não é, disse bem que nós estamos a pensar numa nova normalidade, que não sabemos exatamente ainda qual é, mas isso obriga-nos a refletir. E tudo aquilo que a gente fizer tem que ser o fruto do nosso discernimento. Temos que discernir muito bem com todos os elementos que temos à nossa disposição, e eu entendo que este discernimento, que felizmente no caso português podia ter sido bem pior e não correu muito mal. E quando eu digo isso, basta comparar-me aqui com Espanha. A nossa relação com Espanha em população é de 1 para 4,5. No entanto, em termos de pessoas infectadas é de 1 para 12. E em termos de óbitos é de 1 para 38. Portanto, nós podemos ter cometido erros, mas apesar de tudo soubemos dar uma resposta e tivemos um comportamento cívico que foi muito apreciável. Portanto, faz bem a Câmara de Guimarães pôr em discussão este debate, como é que se faz a retoma, e isso obriga também a que mobilize a sociedade civil do seu território, portanto do Val do Ave, do município de Guimarães, porque é com as associações empresariais, com as instituições universitárias, com as organizações do tecido social e cívico de Guimarães que as soluções podem ser encontradas. O professor Fernando Alexandre deu-nos indicações muito interessantes, especialmente no que diz respeito à especialização da economia do Val do Ave, e isso obriga-nos, de facto, a pôr em causa, em primeiro lugar, logo uma questão, é saber como é que se faz a retoma. Eu ontem, eu vejo, também estou confinado, vejo pouca televisão, mas, no entanto, estou atento a alguns sinais que a gente capta nas notícias. E, de facto, a discussão ontem na TSF de manhã é saber como é que nós nos devemos fazer a retoma. Se por regiões, se por setores, e nem por ironia, na parte de tarde vem a notícia que o professor Fernando Alexandre já referiu, que Espanha decidiu fazer uma reabertura faseada, muito bem pensada, com 3 fases no tempo, em cada fase faz a sua abertura, e para já deu essa indicação, é que o que é importante é fazer a abertura por setores, mas dentro de cada território. Eles escolheram um território que é a província. A província é a antiga unidade equivalente ao nosso distrito. Embora eles tenham alguma estrutura nessa base, nós já não temos, mas, no entanto, são territórios com alguma homogeneidade e, então, a mobilidade interna dentro da província é legítima, até ao mês de junho, mas não pode haver, tem que haver uma espécie de passaporte para ir da província de Ourense para a província da Corunha. E isso são regras que obrigam, são, portanto, orientações que obrigam a regras, e essas regras têm de ser discutidas a nível local. Parece-me isso uma excelente indicação. Pois bem, depois de termos ouvido estes comentários do professor Fernando Alexandre, eu direi que a minha intervenção queria, em primeiro lugar, 3 reflexões muito simples. Partir desta realidade que esta epidemia teve a expressão no território nacional muito assimétrica. Portanto, o norte de Portugal tem 35% da população portuguesa, nós tivemos 60% dos casos e tivemos mais de 50% dos óbitos. E se passarmos para os óbitos que aconteceram em lares de idade, de idosos, esses números são muito mais ainda assustadores. Portanto, a primeira questão é que nós temos que compreender a razão dessa disparidade, que pode não ser, conforme se invocou,
por sermos mais atrasados, tem a ver com o nosso padrão de comportamento social e especialização produtiva, relação com a indústria, relação internacional. Importa, de qualquer forma, perceber isto melhor. Mas também é importante sublinhar a atitude cívica dos portugueses. Os portugueses souberam obedecer com bom senso a orientações que receberam no sentido de não se exporem. Portanto, a questão seguinte, que também reclama apelo a esse civismo e essa capacidade de fazer bem, tem a ver com a reabertura. Eu poria a minha intervenção em duas dimensões. Uma dimensão, enquadrar as soluções portuguesas no quadro das anunciadas respostas europeias, porque quando ainda há pouco se levantava esta dúvida, será que nós vamos tender a procurar autonomia das economias nacionais, portanto, fazer aqui algum apelo ao nacionalismo económico, ou devemos fazer essa síntese a nível europeu? Porque, de facto, a interdependência que o tal relógio que referiu o professor Fernando Alexandre é muito importante. Eu tive testemunho já de algumas unidades empresariais que estão em condições de trabalhar, porque têm a sua capacidade de trabalho ainda disponível, têm matéria-prima, mas faltam-lhe componentes. Um exemplo, a indústria das conservas. Há peixe, mas não há latas, porque só há latas redondas e não tem latas no mercado, latas retangulares que vinham de fora. Ou seja, portanto, esta interconexão das nossas empresas reclama que a gente faça uma reflexão sobre a capacidade de fazer alguns fornecimentos para que indústrias que sejam estratégicas possam trabalhar. Isto é tudo interessante, mas depois na parte final da minha exposição, faria meia dúzia de perguntas ao professor Fernando Alexandre, mais de ordem interna, para animar o debate. Portanto, em primeiro lugar, costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança. A anunciada reabertura, depois deste período de confinamento, não vai ser de regresso à normalidade, podendo dizer-se que a queda do PIB europeu pode andar hoje na ordem, segundo as previsões, na ordem dos 15%. A Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, comprometeu-se a apresentar em maio, a pedido do Conselho Europeu, uma proposta abrangente e ambiciosa e referiu que seria de bilhões de euros. Este tipo de resposta é importante a gente refletir sobre ela porque pode ter muito impacto no que vier a seguir. Havia duas alternativas. Uma primeira alternativa seria no sentido de criar um novo fundo, um fundo de recuperação económica, enfim, um fundo do género do FEDER ou de outros fundos de coesão que foram criados especificamente para fazer atuações pontuais nas comunidades europeias. Uma segunda hipótese, talvez a mais provável, seria uma revisão em alta do próximo quadro financeiro plurianual. O quadro financeiro plurianual é aquele que tem dado origem aos programas plurianuais de cada país, o CREN, ou o QCA, que nós estamos habituados. Mas ela diz que para que é que precisaríamos desse reforço substancial? Esse quadro financeiro plurianual estava já muito adiantado na sua discussão, com as orientações estratégicas definidas, com alguns Estados-membros a trabalhar intensamente para apresentar propostas em relação a esse pedido da União Europeia, mas se for muito reforçado, foi anunciado que será para o relançamento da atividade económica, por um lado, e para o reforço do mercado interno. Isso é feito à custa, e isto para nós também é importante, à custa do reforço das dotações, e essas dotações podem vir a beneficiar de novos instrumentos financeiros. Duas questões se podem colocar. Importa saber, em primeiro lugar, qual é o valor, e em segundo lugar, como é que se financia. E, segundo as primeiras afirmações, o fundo para
a recuperação económica pode atingir um valor pelo menos de 1,5 bilhões, e a gente nem sabe bem o que é 1 bilhão. Outro dia o ministro Centeno disse que era 1,5 mais 12 zeros, ou seja, portanto, 1 milhão de milhões. E esses 1,5 milhões de milhões somam-se mais 0,5 que já foram aprovados na última reunião do Eurogrupo, embora sob a forma de empréstimo. Essa emissão de dívida seria destinada apenas a ajudar a financiar o plano de recuperação, segundo a própria senhora Merkel referiu. Portanto, é importante dizer que isto não é inédito. A União Europeia já antes fez operações deste género para financiar objetivos específicos, nomeadamente aqueles grandes projetos, o que eles chamavam os Project Bonds, mas será a primeira vez que a nível comunitário a União Europeia faz isto a esta escala e a esta dimensão. Parece-me muito importante este passo no sentido de uma Europa mais integrada e solidária. Ou seja, nós depois desta crise podemos, apesar de todas as diferenças entre países, podemos beneficiar de uma Europa que deu alguns passos no sentido de ser mais integrada e de ser mais solidária. Isso é importante, porque também é nas crises que, por vezes, os países avançam. Estaremos a dar passos no sentido de uma organização europeia de caráter mais federalista, é uma questão que se pode colocar e que tem dimensão política. Talvez sim, e se isso acontecer, na minha opinião, não vem daí nenhum mal ao mundo, antes pelo contrário. Mas o que podemos dizer é que a União Europeia demorou 10 anos a chegar a esta solução, quando há cerca de 10 anos, na crise anterior, ela foi rejeitada, não foi aceita. E agora parece que, pelo facto de grandes países como a Itália e a Espanha estarem a precisar da solidariedade europeia, os outros grandes países, como a França e a Alemanha, alinharam-se e sempre que o eixo Paris-Berlim se mobiliza, a Europa avança e nós estamos num momento em que isso pode acontecer. Curioso é que a Presidente da Comissão Europeia, sobre qual é sobre a dúvida de saber se isto será por empréstimo ou será por subsidiação, ela diz que há de ser uma mistura saudável das duas soluções. Portanto, eu acredito que a proposta que foi encomendada pelo Conselho à Comissão pode vir a ser muito interessante e aceitável. Depois, em relação à questão de quais são os objetivos a aplicar este reforço financeiro, também foram definidos. O primeiro objetivo é aumentar os recursos próprios, com a mobilização desses bilhões de euros para pagamentos e investimento, portanto, nos dois sentidos. Mas o segundo objetivo é não sobrecarregar os países que têm mais dívida pública e que foram mais afetados pela crise. E naturalmente estamos a ver quais são. É a Itália, é a Espanha, os grandes países, mas também a Bélgica, Portugal e muitos outros poderão beneficiar disso. Também dizem que este instrumento financeiro será temporário e tem que ser financiado com recurso ao mercado. Portanto, eu acho que estamos perante, conforme a própria senhora Merkel disse no dia do Conselho Europeu no Parlamento Alemão, que estamos perante uma emissão de dívida conjunta para financiar o fundo. Também não deixa de ser interessante ver o que é que referiu o primeiro-ministro português nesse dia do Conselho de Ministros, e que ele foi muito preciso e vale a pena refletir, porque isso tem impacto entre nós, quais os grandes propósitos deste novo fundo. E ele disse 3 domínios: transição para o digital, António Cunha acabou de o referir, na adaptação às alterações climáticas, e que ajude a Europa a reorientar a sua produção para ficar menos dependente de outras regiões económicas. Isto é, de certa forma, também uma orientação do que é o propósito europeu de se tornar mais independente em relação ao Oriente e aos Estados Unidos. Portanto, se a integração for feita a nível europeu e não Estado a Estado, como a princípio ainda se começou a verificar, eu dou isso como muito positivo.
Agora, isto reclama uma estratégia comum e, podíamos perguntar o que é que hoje se reclama para, como, como estratégia comum europeia ou como norma específica em cada país. Em primeiro lugar, eu acho que tem que haver uma convergência na decisão da reabertura das fronteiras externas e internas e a sua monitorização. Ou seja, nós, tal como depois de 2001 e do 9/11 e do controle das fronteiras em relação a atos terroristas, agora vamos ter que nos habituar a que nos meçam a temperatura cada vez que a gente se desloca. É inevitável. Mas era interessante que houvesse regras comuns, embora com especificações diferentes de país para país, de realidade para realidade. Temos a noção que esta fase é esperada com grande expectativa. Vamos ter, no que diz respeito especialmente ao turismo, embora a nossa região não seja tradicionalmente uma região de turismo, nos últimos anos o turismo cresceu muito no norte de Portugal, foi a região do país onde mais houve incremento do turismo. Portanto, não podemos desprezar o turismo, porque gera muito emprego e houve muito investimento, e está a ser feito muito investimento no turismo, tem que ser rentabilizado. Eu acho que pode haver novas regras, especialmente pode haver essas regras a nível nacional que fomentem o turismo interno. É de explorar o turismo interno e, portanto, cada município, cada território, com as suas especificidades, na minha opinião, deve explorar, e até porque Portugal, neste contexto, foi considerado um país seguro. Para além das seguranças tradicionais, ainda tivemos uma manifestação da epidemia muito menos forte do que noutras geografias. Portanto, acho que isso tem que ser aproveitado. Também há outras questões que se prendem. Como é que o orçamento da União vai ser adaptado para responder a estas exigências? Duas tendências se anunciam. A senhora Merkel disse que este reforço do orçamento plurianual da União é para dar prioridade a uma nova política industrial da empresa europeia, que reforce os chamados campeões europeus, uma coisa que a nós não nos entusiasma, e que permita reduzir a dependência externa em alguns setores, como a presente crise demonstrou. Isso é a posição da Alemanha. Mas é evidente que não pode ser só para indústrias de grande dimensão, como a aeronáutica europeia, mas tem que ser naturalmente também, e aqui já é a proposta do governo português, que diz que devia ser dirigida às empresas, sobretudo às PMEs, que fossem altamente inovadoras. Ou seja, para contrariar a tendência dos grandes países industriais europeus que querem que estas ajudas sejam orientadas para grandes empresas de dimensão mundial, o governo português, e provavelmente há de ser secundado por muitos outros Estados-membros, deve ser para PMEs, desde que sejam inovadoras. Isso tem um significado muito explícito, é que as PMEs não podem continuar a fazer aquilo que faziam. Nós temos que buscar aqui alguma especialização. Ou seja, dentro da nossa tradição e dentro dos nossos constrangimentos, nomeadamente aqueles constrangimentos tradicionais, como seja a falta de qualificação académica da grande maioria dos nossos ativos que estão na indústria transformadora do Norte, há, no entanto, gente jovem que está muito mais qualificada e que neste momento não tem emprego. E, portanto, nós temos que, como grande preocupação, reter esses jovens mais qualificados de forma a que possam ser fator que contribua para uma especialização de maior valor acrescentado. Eu acho que aí é o grande desafio, na minha opinião, é esta. Então, eu poderia pôr algumas questões ao professor Fernando Alexandre, todas elas de caráter bastante geral. Em termos nacionais, é preciso esclarecer como nos devemos preparar para tudo isto, especialmente perante as ajudas europeias, que têm uma orientação
objetiva que tem que ter resposta nossa. Eu posso lhes recordar que no quadro financeiro que se avizinha, os grandes objetivos temáticos eram uma Europa mais inteligente, uma Europa mais verde, uma Europa mais conectada, uma Europa mais social, uma Europa mais próxima do cidadão, com todas aquelas implicações que a gente conhece. Mas estamos a falar, naturalmente, de desenvolvimento industrial e de serviços avançados. Portanto, este é o primeiro ponto. Depois, muito mais integração de novas tecnologias naquilo que estamos a fazer. Eu concordo com o Fernando Alexandre que nós não devemos desvalorizar a nossa especialização. Por muitos defeitos que ela tenha, é o nosso ponto de partida. O que não quer dizer que não possamos entrar em outros setores de atividade que possam ter relação conexa com aquilo que já fazemos. Mas decisiva a exploração da inovação produzida nos centros tecnológicos e principalmente nas nossas universidades. Temos que reforçar essa relação virtuosa entre as universidades e empresas por ser o caminho mais rápido para introduzir conhecimento naquilo que fazemos. Também entendo que tem que haver maior vinculação das nossas empresas com empresas de ponta europeia, porque se de facto vai haver muito dinheiro para os grandes campeões europeus, como diz a senhora Merkel, só nos resta uma solução, é a gente aproximar-se deles. E pode haver muito pequenas empresas em Portugal que façam um trabalho de ponta, trabalhando em rede com essas organizações. Isso foi um outro problema, é saber quais são as plataformas que nós devemos criar para facilitar esse contacto e essa aproximação. O meio académico parece-me um bom veículo, mas pode haver outras formas para captar investimento estrangeiro, investimento direto estrangeiro que seja estruturante e que tenha uma incorporação de processos tecnológicos. Isso aconteceu nos últimos 6 anos, segundo os relatórios da Comissão de Coordenação, e aproveito para referir, visto que isto está patrocinado pela Universidade de Minho, que nos 139 projetos que o programa Horizon 2020 para Portugal, para a região norte, que foram 229 milhões de euros, a Universidade de Minho está em primeiro lugar neste ranking, com 14% e 31 milhões de euros. E depois vem o Inestec, e depois a Universidade do Porto, e depois e por aí abaixo. Em quinto lugar está o INL, também aqui em Braga. Portanto, significa que nós podemos ter necessidade de fazer esse aproveitamento e que nos aproximando nas redes europeias de conhecimento. Mas, em relação a essa função de intermediação que falava antes, eu acho que tem aqui um papel muito importante as associações empresariais. As associações empresariais têm que criar uma espécie de gabinete para a inovação, um gabinete de contacto com as universidades, um gabinete que possa estabelecer uma intermediação entre as empresas que têm dúvidas tecnológicas, mas que não as sabem, porventura, explicitar, e serem esses intermediadores que se aproximam das universidades para o fazerem melhor. E tudo isso são novos desafios. Portugal, já referi, é a região portuguesa no T2, cuja população empregada exibe as mais baixas qualificações a nível nacional, e isso determina uma baixa produtividade aparente do trabalho. Não quer dizer que as pessoas se apliquem menos no seu posto de trabalho, perante a máquina ou perante o computador. O que significa é que temos que arranjar novas formas de especialização de maior valor acrescentado. E essa realidade também diz um recente relatório que li esta semana da Comissão de Coordenação, visando o próximo quadro comunitário, que a baixa produtividade aparente do trabalho também determina uma lenta transição para uma maior especialização. E também é tradicional que, quando há uma crise internacional, o Norte é quem sofre mais imediatamente. Embora também depois, quando recupera,
adianta-se, como aconteceu depois da última crise. Algumas questões que nos colocam, para terminar. Poderão estar as empresas do norte de Portugal, e em especial as do Val do Ave, em melhores condições para reagir a esta crise do que outras regiões do país? É uma pergunta concreta para o Fernando Alexandre. Como se devem preparar neste novo ciclo? Que relação devem ter com os Centros Nacionais de Competência Tecnológica, em especial da Universidade do Minho? Que compromisso podem estabelecer com empresas europeias mais avançadas? Quem pode desempenhar a função de plataforma de aproximação e estimulação desses setores mais exigentes e inovadores? Como se pode reforçar a componente da exportação? Eu sei que nós ganhamos muito, hoje já temos uma participação na exportação no PIB, que é a mais alta de todas as NUTS 2 do país. Portanto, andamos bem. No entanto, há cerca de 20 anos, quando eu estava na Comissão de Exportação, nós chegámos a criar com a AEP uma agência para a exportação. Depois foi absorvida naquela instituição criada, que foi chefiada pelo Dr. Miguel Cadilho. Mas é uma questão que faz sentido, é saber se não deve haver aqui uma espécie de uma delegação da AICEP, mas adaptada à especificidade do Val do Ave e do Val do Cávado, por aproximação com as universidades aqui existentes. E fundamentalmente era isso, eu gostei das notas do professor Alexandre, faz sentido. Achei muito interessante essa relação entre a suscetibilidade à suscetibilidade à epidemia e às oportunidades de teletrabalho. Eu acho que nós temos que aproveitar bem tudo aquilo que vimos até este momento, mas não tenho dúvida que cada região e cada território tem que ter uma estratégia para isso. E é tudo para já. Acho que agradeço por terem obrigado, Luís Braga da Cruz, por esta intervenção e por este necessário, direi mais alguma coisa depois.